Bom dia, meus irmãos amados do Senhor. Uma grande alegria nós estarmos juntos aqui no nosso pão do dia, repartindo coisas espirituais, conferindo com espirituais. Hoje eu quero recorrer a um tema que recentemente nós falamos sobre oração, mais especificamente sobre a intercessão do Espírito Santo em nós, por meio da nossa oração. E por que eu estou recorrendo a esse tema? Eu estou recorrendo a esse tema porque em novas reflexões e meditações houve uma pacificação muito grande e camadas mais profundas de entendimento dessa palavra foram sendo perfuradas e descobertas no meu coração. Eu acredito que dessa mesma maneira possa vir a ser uma grande bênção e uma grande pacificação ao teu coração, também aquilo que o Senhor tem como palavra. Então eu gostaria de ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Bom, ter essa palavra da parte de Deus, a palavra dizendo que Ele compreende a nossa estrutura, compreende a nossa limitação, e que é como se Ele estivesse dizendo para nós o seguinte: olha, numa boa, eu sei que vocês não sabem orar como convém. Relaxa, fiquem tranquilos, eu sei que é assim, e que por mais que você se esforce, por melhor que seja a tua vida de oração, eu sei que é assim por uma questão de estrutura. Bom, saber que Deus sabe, saber que Deus compreende, e compreendendo, Ele não nos pesa com relação a isso, já é por si extremamente tranquilizador aos nossos corações. E nós temos que ter essa consciência também. Eu tenho a consciência clara de que eu não sei mesmo orar como convém. Por que é que nós não sabemos orar como convém? Se a oração fosse uma fórmula, ou se ela fosse um mantra, ou qualquer coisa do tipo, todo mundo saberia orar como convém, porque bastaria decorar a fórmula. Nós não sabemos orar como convém, porque convinha que nós orássemos segundo a vontade de Deus. Entretanto, quando nós oramos sempre conforme a expressão do nosso sentimento. Por isso que a nossa oração é confusa. Por isso que num dia você está pedindo uma coisa, no outro você está pedindo outra. Quando você tem um familiar em estado terminal, um dia você pede para ele, para Deus: Senhor, leva e traz descanso. No outro, não, Senhor, cura e mantém ele aqui. Quando você tem uma situação dificílima, uma hora você pede de um jeito, outra hora você pede de outro. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque nós pedimos como expressão do nosso sentimento. E o nosso sentimento tem mais variantes do que nós possamos entender e numerar. Tem tantas coisas que afetam o nosso emocional, os nossos sentimentos, que se as nossas orações fossem entendidas por Deus ao pé da letra, nós estaríamos perdidos. Nós viveríamos a confusão das nossas orações. Então, o que o Senhor nos diz? Só orem e fiquem tranquilos. Não se preocupem quanto à forma e nem quanto ao conteúdo, porque de tudo que você orar, eu vou
pegar tudo aquilo e vou traduzir segundo a vontade de Deus, é que eu vou interceder. Ora, se nós partimos de uma verdade, de uma crença, de um princípio, de uma fé, de que a vontade de Deus é mesmo a boa, é mesmo a perfeita, é mesmo a agradável, se nós partimos desta fé, então nós temos paz nos nossos corações, porque é segundo essa vontade que Ele vai interceder, e não segundo as nossas palavras. Bom, mas se é assim, se a nossa oração é confusa, e nós não sabemos orar, e se Ele vai interceder por nós, é segundo a vontade de Deus, por uma mente lógica, a minha mente funciona muito com lógica, talvez a tua também. A primeira pergunta óbvia que vem à cabeça é: por que então orar? Porque orar é a expressão diante de Deus de que eu me coloco na dependência dEle, ainda que eu não saiba fazer isso de maneira adequada, como a palavra acaba de dizer, ainda que eu não saiba orar como convém. Orar significa desejar que a vontade de Deus se faça, desejar que Deus interfira na minha vida. É como uma declaração dizendo: não sou autossuficiente, dependo da tua interferência, dependo de ti, Senhor. E aí o Senhor faz isso, pega a nossa oração, que é confusa, imperfeita, daqueles que realmente não sabem como orar como convém, e a transforma em algo proveitoso diante de Deus. E segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós, de maneira que o resultado dessa equação é: sempre que nós oramos e que nós criamos o hábito da dependência de Deus, do relacionamento com Deus, da amizade com Jesus, da oração, nós podemos ter a certeza pacificadora de que todas as coisas que decorrerão na nossa vida serão segundo a vontade de Deus. Eu vou repetir: nada que acontecer na tua vida será a esmo, será por força do destino ou uma coincidência. Quando você ora, você está colocando a tua vida na seguinte perspectiva: tudo que acontecer na tua vida será segundo a vontade de Deus. É Deus quem vai te direcionar. E aí então, você pode descansar o teu coração sem acusações, sem qualquer tipo de confusão. Será que eu fui para o rumo certo? Será que eu fui para o rumo errado? Não, você orou, e segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercedeu. A tua vida está como deveria estar. A tua vida viverá o que deverá viver, e a vontade dele se fará na tua vida. Apenas ore, coloque a tua vida diante do Senhor, e o resto, o mais, Ele fará. Deus te abençoe, um dia maravilhoso, e a tua vida seja coberta dessa paz, dessa certeza, e o teu coração cheio da oração. Deus abençoe em nome de Jesus, um ótimo dia.